Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardino. Você sabia que algumas mulheres que correm risco de vida podem ter o direito de andar armadas, pelo menos temporariamente? No programa de hoje você acompanha os detalhes sobre o projeto de lei que está avançando no Senado Federal. O projeto propõe a concessão de porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva. Enquanto a proposta segue tramitando, o Norte Investigação acompanhou a rotina de mulheres que seguem lidando com essa dura realidade e alguns posicionamentos do tema abordado. Todos os detalhes sobre este assunto você confere agora na investigação da semana. Um projeto de lei que autoriza o porte temporário de arma para mulheres sob medida protetiva foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta prevê a aquisição, posse e porte de armas de fogo para mulheres a partir dos 18 anos. Para obter a autorização, as mulheres deverão cumprir os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento, como a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma. O relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, de 2024, aponta que 37,5% das brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. As formas mais comuns incluem violência doméstica, seguida por violência psicológica e física. Em 2023, a Justiça brasileira recebeu quase 664 mil pedidos de medidas protetivas, com 81% deles concedidos. No ano anterior, foram proferidas 550.620 decisões de medidas de urgência, sendo 67% deferidas integralmente e 11% parcialmente. Essa mulher teve 3 dentes quebrados e sofreu diversas agressões do companheiro. Segundo o relato, após uma discussão por ciúmes dentro do carro, a caminho de casa, ele agrediu brutalmente com vários socos. Tive que fazer uma dança com as minhas colegas de trabalho e ele não gostou. E esse foi o motivo da agressão. E aí, na volta para casa, ele estava embriagado e começou a falar, me insultar de novo e a gente começou a discutir. E aí ele começou a desferir soco em mim, dirigindo com o carro em movimento. Em Manaus, outra mulher teve parte do dedo arrancado a mordidas pelo namorado. Também durante uma briga por ciúmes, a agressão ocorreu após ela tentar se defender de um mata-leão. A vítima solicitou medida protetiva e enfrenta dificuldades emocionais e físicas enquanto aguarda por justiça. Ele me ligou, mandou mensagem perguntando onde eu estava. Eu falei, então ele chegou lá. Ele chegou um pouquinho agressivo, alterado. Eu também não dei muita importância. Teve um tempo que ele se afastou de mim. Quando retornou, já veio mais agressivo, me puxou pelo braço e me levou para uma rua escura. Foi quando o meu dedo foi direto na boca dele. Essa vítima de violência doméstica relata que quase se tornou mais uma estatística de feminicídio. Ela afirma que a polícia agiu rápido logo após o telefonema. Ela entende que a proposta de lei pode trazer benefícios, mas que é preciso cuidado ao lidar com arma de fogo. Tô com 2 meses que eu me separei, eu tô com medida protetiva e medida cautelares em pontos onde a arma, ela defende sim. Ela ajuda muito, né? Mas tem que saber usar essa arma, porque às vezes, assim, no momento da raiva, a gente tem que ter esse psicológico controlado para não fazer besteira também, né? De matar alguém, assim. Porque na hora dessa briga, dessas coisas, né? Ele não pensa nele, né? Ele quer matar. E se a mulher tivesse uma arma em casa, isso acho que não estaria acontecendo tanto feminicídio como tem acontecido hoje no Brasil. Eu sou a favor, totalmente a favor, mas desde que esse a favor seja acompanhado, né? Temporariamente, né? Que tenha todo esse acompanhamento, né? Tem um benefício e tem um risco, né? E esse é o risco, né? Porque a arma, até uma pessoa, um membro da família, se tiver uma criança em casa, é um perigo, né? Tem que saber o que fazer realmente, tem que pensar 2 vezes de ter uma arma em casa. Prego em flagrante. Ele foi preso muito rápido. Polícia Militar foi tudo na minha vida também, porque quando ele entrou mesmo para fazer como é que eu posso te dizer, a tragédia, né, que seria um homicídio e feminicídio, porque era eu e meu filho que estavam em casa. E aí ele chegou alterado, chegou bêbado, gritando, falando um monte de coisa, me ofendendo em palavras, pegou a faca mesmo para querer me matar e
E aí eu sei que nessa hora a gente pensa, né? Eu digo, meu Deus, se eu fosse mais uma estatística de feminicídio, como é que não estava meu pai, como é que não estava minha mãe? Será que um ser humano desse não imagina que ele saiu de dentro de uma mulher, que foi uma mulher que colocou ele no mundo? Será que ele gostaria que fizesse isso com a mãe dele? Fora a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, e é a mais conhecida, né? Temos há mais de 10 anos a Lei do Feminicídio, que aumentou as penas. Mas tivemos também uma outra alteração para aumentar ainda mais a pena do feminicídio, a Lei 14.994 de 2024. A lei alterou o Código Penal, tornando o feminicídio um crime autônomo, elevando a pena para a maior prevista no Código Penal, de 20 a 40 anos de reclusão. É bom lembrar que antes o feminicídio era considerado um homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Mas fica uma pergunta, e a pergunta seria: com tantas leis, a violência contra a mulher diminuiu no Brasil? A resposta ainda é não. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos mostrando o que pode ser mais um mecanismo de defesa de vítimas de violência doméstica. Trata-se de um projeto de lei que tramita no Senado com o objetivo de propor o porte temporário para mulheres com medida protetiva concedida pela Justiça. A proposta é polêmica, hein? E conforme você já viu até aqui, há pontos de vista a favor, contra. Você volta a conferir todo o trabalho da nossa equipe de investigação. Em agosto do ano passado, o motorista de aplicativo Márcio Ribeiro de Souza Oliveira foi preso em Belo Horizonte, suspeito de esfaquear e matar a ex-mulher, Diana Ribeiro de Almeida Oliveira. Se você não quer me dar, pode despedir do seu emprego, pode despedir de qualquer pessoa. Pode despedir, que eu tô decidido. Se quiser denunciar eu pra polícia, denuncia. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Essa policial civil, que também é instrutora de tiro, afirma que o projeto de lei, se sancionado, pode contribuir para a redução dos casos de violência doméstica contra mulheres. Bom, eu vejo como uma medida a mais para essa mulher que sofre violência, que já procurou a delegacia, já fez sua denúncia, a maioria delas já conseguiu a medida protetiva. O Estado irá continuar dando a devida atenção, né, que hoje já dá, que ela vai continuar com o aplicativo dela, que ela pode entrar em contato se esse agressor tentar invadir a casa dela. Porém, ela vai ter uma medida a mais de proteção, de autodefesa, caso ela queira, né? Que fique claro que não é qualquer mulher, a mulher que quiser, que ela tiver todos os pré-requisitos que estão estabelecidos no Estatuto do Desarmamento, requisitos técnicos, requisitos psicológicos, caso ela queira, ela pode entrar com esse pedido, né, de ter o porte de arma para a mulher que sofreu violência doméstica, que tem medida cautelar, que é a medida protetiva de urgência. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu sou uma mulher policial civil, tenho 23 anos de polícia, sou instrutora de tiro formada e mesmo assim eu sou uma mulher que sofreu violência doméstica, né? E já tive medida protetiva. E eu estava em plena condição psicológica de continuar trabalhando, continuar armada, continuar dando aula. Então, obviamente que muitas mulheres não vão ter essa condição psicológica, mas as que tiverem, como eu tive, terão sim esse direito, né? A gente sabe que vai ser aplicado toda uma metodologia para saber se essa mulher tem condições. Se ela não tiver condições, não será flexibilizado para ela essa possibilidade do porte, nem da arma, mas caso ela tenha essa condição, como eu tive, eu acredito que vai salvar muitas vidas. Já a conselheira municipal dos direitos das mulheres de Manaus alerta que é preciso cautela. Para ela, flexibilizar o uso de armas pode demonstrar que o Estado não garante a segurança das vítimas e estaria transferindo a elas a responsabilidade por sua própria defesa. Na verdade, se está terceirizando o que é para ser monopólio do Estado. O monopólio da violência é do Estado. Então, você coloca como política pública o armamento da vítima e, por mais que todo mundo tenha a plena noção de que isso não é a resposta, ainda assim há uma exaltação e aí a gente precisa fazer um recorte
econômico, né, de que uma política armamentista, ela vem também para facilitar o acesso, facilitar o consumo, né? Você imagine se chegaremos a um momento em que o Estado estará comprando armamentos para poder disponibilizar para vítimas de medida protetiva, né? A gente pode pensar em várias circunstâncias. Enquanto que nós tivemos o Estatuto do Desarmamento, foi uma das políticas mais eficazes contra a letalidade por conta de armas de fogo. Então, vem num contrassenso essa proposta, esse projeto de lei, e muito, muito cruel, né? Porque ele vem sob a forma de proteção. Quando a gente pensa numa vítima de violência doméstica, uma vítima de violência física, psicológica, não se pode reduzir o problema e pensar que a bala vai curar o trauma. Isso foi uma frase que eu ouvi uma vez que me marcou muito: bala não cura trauma. O projeto ainda será discutido no plenário do Senado. Caso aprovado, seguirá para a sanção do presidente da República, que poderá aprovar ou vetar a proposta. Entendemos que todas as mulheres maiores de 18 anos sob medida protetiva de urgência que assim desejarem devem ter o direito de adquirir uma arma de fogo para sua proteção. O projeto segue para análise terminativa na Comissão de Segurança Pública. Essa delegada da Delegacia de Crimes contra a Mulher do Amazonas afirma que a medida protetiva tem um prazo de 48 horas para ser expedida pela Justiça. Na avaliação dela, a proposta pode ser mais um mecanismo de defesa da vítima. A medida protetiva é um instrumento, né, que está disposto na Lei Maria da Penha. Qualquer mulher que se sinta ameaçada, ela pode procurar a delegacia de polícia. Atualmente, não é mais nem necessário haver um crime, né, nem instauração de inquérito para ser solicitada a medida protetiva. Basta, né, a mulher vir aqui e solicitar sua medida, que nós encaminharemos para o juiz. O juiz ele tem ali um prazo de até 48 horas para decidir, né, pelo deferimento ou não dessa medida. E após isso, esse agressor ele é notificado dessa decisão, e a partir desse momento, né, em caso de descumprimento, ele pode até ser preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Sim, é importante, né, que as mulheres saibam que não é apenas para marido ou para namorado, companheiro. A medida protetiva ela pode ser solicitada contra o pai, contra o irmão. Nos casos de relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, também pode ser solicitado contra a mulher, né, que seja agressora também, contra genro, enfim, não é apenas, né, nesses casos que envolvem aí um relacionamento amoroso, não. Bom, eu vejo como positivo, até mesmo porque nós temos que nos munir de todos os mecanismos que possam proteger essa mulher, né, de um futuro abuso por parte de um agressor. Então vai ser mais um mecanismo de combate aí ao enfrentamento da violência doméstica, até mesmo porque essa mulher, né, para ela poder ter esse porte, ela vai ter que passar por todo um treinamento. Então não vai ser tão simples assim, só chegar ali e adquirir a arma. Ela vai ter que ter um treinamento para poder manusear esse objeto. Então fica aí como mais uma opção, né, no combate à violência doméstica. Enquanto o Congresso discute quem deve apertar o gatilho, milhares de mulheres continuam convivendo com o medo dentro de casa. Do contrário, se você não ficar comigo, você pode sumir do mapa, que eu te acho. O projeto propõe algo novo, né? Visto que já há várias leis que protegem as mulheres. A Lei Maria da Penha, mais conhecida. Porém, os casos de violências contra gênero feminino só aumentam no país, apesar dessas leis. Um levantamento da Rede de Observatórios de Segurança, divulgado inclusive no início deste ano, o estado do Amazonas ficou em terceiro lugar em casos de violência contra a mulher no ano de 2024. De acordo com a autora do projeto de lei, a ex-senadora Rosana Martinelli, a justificativa de criação dessa proposta surge devido ao crescimento dessa violência. A medida
que é dar o direito à mulher de se defender, principalmente em situações de risco à sua vida, algo que é garantido na Constituição. Vamos acompanhar, o projeto, o que pensam as mulheres sobre essa proposta. Uma ideia muito boa, eu gostei da ideia, até porque as mulheres precisam hoje em dia, porque a cidade, colocando em geral, está bem perigosa, então acho que é uma boa ideia que eles colocaram isso. Acho que a pessoa estiver armada, assim, ela vai poder se defender contra um bandido, Se o bandido vir roubar, vir estrupar alguma coisa do tipo. Eu acho que serve, sim, para segurança. Eu acho muito importante, principalmente numa época que o feminicídio ele acontece todos os dias. E a mulher ela é muito vulnerável, Querendo ou não, outro dia eu fui pegar um Uber e tinha 2 homens no Uber. E ele disse para mim que era normal, que ele estava conduzindo, estava ensinando o outro a andar no aplicativo do Uber. Ele entra, pode entrar. Eu falei, não vou entrar não, moça. Olha, eu acredito que toda coisa no mundo tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. No lado positivo seria bom por causa da segurança da mulher. Já o lado negativo vai que desse uma doida na mulher e ela quisesse usar essa arma para alguma coisa além da sua própria segurança. No estado do Acre, o deputado estadual Edivaldo Magalhães, do PCdoB, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver um valor de R$200 mil referente a um recurso do Ministério do Trabalho e Emprego no período de 2013 a 2015. Em 2013, Edivaldo Magalhães atuava como secretário de Desenvolvimento Florestal, de Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis e, em 2015, era diretor-presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre. Segundo o Tribunal de Contas da União, o Ministério do Trabalho e Emprego instaurou um processo contra o deputado devido à não comprovação de aplicação de recursos repassados pela União ao Estado do Acre por meio de convênio firmado em 2012. A decisão ainda cabe recurso e a defesa diz que só vai se manifestar após ser notificado oficialmente. Agora vamos seguir com informações de Brasília. Quase 30 anos após a privatização dos bancos estaduais na região norte, o setor ficou concentrado em poucos bancos privados e encareceu a concessão de crédito e outras operações financeiras. Atualmente, apenas o Pará segue com o seu banco estadual. O Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá privatizaram suas instituições financeiras após pressão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Tocantins nunca teve um banco estadual. No caso do Amazonas, o Banco Estadual da Amazônia foi adquirido em 2002 pelo Bradesco por menos de 200 milhões. Na época, o banco estatal administrava mais de 600 milhões em ativos em uma rede de 36 agências espalhadas pelo estado. Economista avalia que a venda desse patrimônio deixou a economia regional dependente exclusivamente de atores privados. E essa complexidade dessas medidas da privatização, ela trouxe os efeitos positivos, que foi o controle da inflação e a redução da dívida pública, e também trouxe o lado negativo, que foi a concentração de poder na mão de poucos bancos privados. Hoje, das 27 unidades da federação, 5 estados ainda têm bancos, mas possuem pouco impacto no mercado. E você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Você aí da região norte, você de todo o Brasil, mande sua denúncia. Olha o nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, norte.com.br, Rádio Norte FM. Muito obrigado.